Oi, pessoal, já quero falar dessa carta do tarô que acompanhou a nossa postagem da semana. É a carta do Diabo. Essa é uma carta muito temida quando ela sai numa leitura, as pessoas não gostam muito, mas ela fala de um momento muito importante para nós, de muita tomada de consciência, né? Então, quero compartilhar um pouquinho dessa visão para vocês, inclusive pela abordagem terapêutica, que vai aproveitar o campo subjetivo de aplicação dessa imagem, e quanto de consciência a gente pode desenvolver a partir disso também. Então, é importante a gente lembrar que o diabo é uma figura que surge na tradição cristã, né? Ele tem referências bíblicas, e aí a gente constrói um entendimento do que seria o diabo a partir da Bíblia. Então, na Bíblia, o diabo sempre aparece como um opositor, um inimigo. Ele se interpõe diante de alguns personagens, ele testa, ele tenta. Quando a gente vai lá no caminho de Jesus, por exemplo, quando ele fez o jejum importante no deserto, estava quase terminando e aí o diabo foi lá fazer a tentação de Cristo, né? Então ele se interpõe diante de algum propósito importante de aprimoramento, de desenvolvimento, e ele atrapalha aquilo de acontecer. Então, na tradição bíblica, o diabo tem essa função, ele é um opositor. Trazendo então essa conversa para contextualizar o tarô, que surge num momento da Europa muito cristão, né? Aí a gente tem também essa figura do diabo como um opositor. Ele representa uma etapa do nosso desenvolvimento pessoal, onde a gente tem que se dar conta de que existe um opositor na nossa vida e que não está fora, não. Esse opositor está aqui, ó, dentro da gente. Então, ele vai sinalizar que existe um comportamento atuante que nos leva a um resultado que geralmente tem uma satisfação, uma gratificação que é sensorial, tem a ver então com o corpo, com os sentidos, às vezes tem até ligações aí com os nossos circuitos neurológicos, neuroquímicos, né, o sistema dopaminérgico, aí a gente pode viajar nessas associações. Mas aí ela vai representar essa escravidão que os sentidos podem nos impor, fazendo com que a gente não resista a certos comportamentos, que são, na verdade, aqueles que nos desviam daquilo que a gente deveria desenvolver em nós, né? A gente pode fazer associações, então, com as compulsões, por exemplo, os vícios, né? Tudo aquilo que a gente não consegue ter controle, quando percebe, a gente já está naquele comportamento e ele no final nos prejudica, ainda que eu passe por uma sensação de gratificação com ele, sempre caio num arrependimento depois, né? Então, a carta do diabo no tarô fala desse tipo de comportamento, que é aprisionante e que a gente não sai dele só querendo ou só se esclarecendo também. Vejam que essa é uma carta que está no escuro. Então, ela vai falar do sombrio na perspectiva psicológica mesmo, daquilo que a gente não enxerga em nós. E aí quero trazer para vocês a imagem do tarô de Marsella. Aqui a gente tem essa primeira construção, então, da figura do diabo com uma mistura de elementos. Então vejam só, a gente tem aqui alguma coisa que não é nem homem e nem mulher, né? Tem os dois aspectos aí do feminino e do masculino misturados. Também tem um quê de primitivo pelas pernas e pés de animais, com um quê de humano. Também sugere essa mistura. E tem asas, tem esse rosto assim com uma expressão meio descontrolada, né? Aqui a gente tem uma ideia, então, inicial de uma entidade formada por partes não desenvolvidas, muito primitivas, e que se confundem. A gente não tem definição aqui. É muito perto da ideia do sombrio psicológico, daqueles conteúdos internos que a gente não reconhece em nós, que a gente não é capaz de desenvolver por não ter reconhecido, né?
Então, eles são primitivos, eles podem ser mal lapidados. E muitas vezes eles podem também não ser admitidos pela consciência. A gente acha que não é, enquanto somos. A gente pode ser irresponsáveis até uma certa medida, a gente pode ser invejosas, a gente pode ser maldosas em alguns momentos. E aí a nossa consciência sempre olha para o outro lado. Quando a gente tem que confrontar isso, não vai. Até que surge um momento em que essa confrontação é necessária. E aí é quando essa carta geralmente aparece numa leitura. A gente precisa passar por essa etapa da visão de quem nós estamos sendo até então. Porque nós poderíamos ser muito mais e melhores, mas não somos, porque estamos atuando como nossos próprios opositores, aí invertendo o percurso. E inverter é uma coisa interessante, porque nessa representação aqui, a gente vai ter alguns símbolos da alquimia que ajudam a gente a perceber isso melhor. Então, tem essa estrela aqui de 5 pontas que está virada para baixo, ela está invertida, e a estrela de 5 pontas está associada com a perfeição do humano. Quando a gente pensa na estrela de 5 pontas na posição correta, a gente tem uma ponta na cabeça, 2 braços e 2 pernas. Lembram do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci? É uma representação dessa estrela da perfeição. Aqui ela está invertida. Perfeição não é possível aqui. Olhem bem para esse Mercúrio, olha onde ele está, né? Como se estivesse no órgão genital aqui do diabo, mostrando que a capacidade intelectual também foi cooptada aqui, né? Não se pensa mais, né? Ele está capturado, o mental está capturado, que é o que os vícios e as compulsões fazem com a gente também, né? Capturam o raciocínio e a gente pode escorregar aí nesses comportamentos buscando uma satisfação imediata, mesmo que aquilo nos prejudique. Parece até que a gente não pensa, diante de uma compulsão que é muito mais forte. Só que essa carta aqui também mostra que, apesar de acorrentadas, essas figuras humanas têm uma folguinha aqui na corrente, vocês estão vendo? Ou seja, dá para sair daqui. E a gente só sai desse lugar de escravização a partir dos sentidos, ou até a partir do desejo de poder, controlar tudo e todos, quando a gente percebe que isso está nos desviando do nosso caminho. Então, lembram da ideia do opositor, do diabo na Bíblia? É isso. Está desviando você do seu caminho. Você não consegue se aprimorar, não consegue se desenvolver. E essa é uma tomada de consciência que só acontece quando a gente se permite ir para esses reinos sombrios e a gente admite que perdemos o poder, que perdemos totalmente o raciocínio, a razão. E está na hora da gente perceber essa tocha aqui, que ainda brilha na escuridão. É ela que vai levar de novo a gente para uma consciência e para uma elevação. Então, quero deixar essa reflexão para vocês. Espero que vocês também considerem essas imagens, né? Eu sei que vocês sempre me acompanham aqui e trocam bastante comigo com essas percepções, mas considerem essas imagens que eu trouxe do tarô de Marsella e do tarô Rider-Waite, que eu acho que elas estão bem afinadas com o que essa etapa representa. Pode ser uma etapa de profunda transformação, quando a gente se dá conta do quanto a gente está desviada do nosso percurso original. E aí tudo pode mudar, tudo pode ser transformado quando a gente traz isso realmente para a luz da consciência. Um beijo para vocês, boas reflexões.